Um bom dia, hoje domingo, dia 30 de abril, título da nossa lição, a purificação do santuário. Como já vimos, haverá um juízo antes de Cristo voltar. Apocalipse 14, verso 7, o anjo anuncia que esse juízo estava para começar quando foi proferida a mensagem, a primeira mensagem para toda a humanidade. Todo judeu compreendia bem o significado do dia do juízo, mas considerando que nem eu nem você nós não somos judeus, vamos fazer então um acréscimo explicativo sobre o que acontecia no dia da expiação terrestre e o seu significado. Fica um pouquinho mais longo o nosso vídeo, mas eu penso que vai ser importante para a nossa compreensão. Conforme Hebreus capítulo 8, nos versos 1, 2 e 5, em linhas gerais você vai ver nesses textos, leia em casa com calma, que tudo que acontecia no santuário terrestre eram sombras de coisas que iriam acontecer na realidade maior, que é o que tem no santuário celestial. Existe um santuário no céu, e todos os serviços ministrados no santuário terrestre apontavam para o que Cristo iria realizar no futuro no santuário celestial. O dia da expiação, o que era para Israel? No capítulo 23, no verso 17, repito, ele era celebrado no 10º dia do sétimo mês, era um sábado especial, era um feriado nacional, uma festa espiritual, onde todos eram convocados a estarem atentos e participarem. Era assim, durante o ano, todo israelita ou estrangeiro agregado ao povo de Israel, quando cometia pecados, ele pegava um animal, uma vítima inocente, sem mancha, sem mácula, que representava Jesus que viria no futuro, o Messias, e ele diante do sacerdote, comparecia no pátio do templo, do santuário terrestre, ele, o pecador, transferia simbolicamente os seus pecados para aquela vítima inocente, e diante do sacerdote que acompanhava todo aquele simbolismo, ele mesmo, o pecador, matava o animal, degolava o animal. E aí o sacerdote, eram vários sacerdotes, um deles pegava aquele sangue derramado ali para a remissão dos pecados, ele entrava no santuário, eram 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. Ele entrava no primeiro compartimento, no lugar santo, o sacerdote, e ele aspergia o sangue no véu que separava os 2 compartimentos. Ou umedecia ali uma das pontas do altar de incenso com o sangue. O que isso representava? Simbolicamente, o pecador que ofereceu a vítima lá fora, com fé no Messias que viria, voltava para sua tenda perdoado, porém um registro dos seus pecados ficava dentro do santuário. E isso acontecendo diariamente com todo aquele que cometia pecados e ia até o templo para realizar esse ritual. Simbolicamente, o santuário terrestre iria ficando acumulado de pecados durante todo o ano, a tal ponto que chegava no dia da expiação, repito, no 10º dia do 7º mês, era realizada então a cerimônia especial, um dia de juízo, era a purificação do santuário terrestre. Como é que era feito isso? Nesse dia, e somente nesse dia, o sumo sacerdote entraria no lugar santíssimo do santuário terrestre. No lugar santíssimo estava ali a arca da aliança com os 10 mandamentos. No compartimento anterior, no lugar santo, ficava a mesa com 12 pães, um candelabro com 7 lâmpadas continuamente acesas e um altar de incenso. O sumo sacerdote, ele oferecia um novilho para os seus pecados, para a remissão dos seus próprios pecados, e agora pegava 2 bodes e lançava sortes entre eles. Um seria para o Senhor, iria ser sacrificado como oferta pelos pecados de todo o santuário, de todo o povo, e isso iria realizar a expiação. E o outro bode seria, cai-se a sorte sobre o bode emissário, esse não seria sacrificado, permaneceria vivo. E eu vou explicar como é que acontecia então. Aí o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, com o sangue do novilho primeiro, oferecendo a oferta pelos seus próprios pecados, depois com o sangue do bode dedicado, oferta para o Senhor, para a remissão dos pecados de todo Israel e de todo o santuário que estava ali acumulado. Feito isso, uma vez que todo esse trabalho já havia sido realizado, como diz lá em Hebreus capítulo 16, no verso 20, eu vou ler aqui para vocês o texto: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Ou seja, feito toda a expiação pelos pecados do povo, santuário, agora ele saía do lugar santíssimo
com os pecados que estavam acumulados durante todo o ano, e do lado de fora ele transferia aqueles pecados para o bode emissário, conhecido como bode Azazel. E aquele bode era conduzido por um membro da tribo de Levi lá para o deserto, carregando os pecados de toda a congregação, de todo o santuário. Um dado muito importante: enquanto aquilo estava sendo feito, todo israelita, todo estrangeiro agregado ao povo de Deus tinha que estar em contrição, orando, confessando seus pecados. Por quê? Lá em Levítico 23, 29 diz: porque toda alma que nesse dia se não afligir, no dia da expiação, será eliminada do seu povo. Por isso era um dia de juízo. Então, sabedores disso, agora, temos aqui um resumo bem rapidinho, vamos às perguntas de domingo. Daniel 8,14 é a proposta a leitura desse texto, e aí para nós respondermos que tempo específico Daniel apresenta para a purificação do santuário. A resposta simples do texto é após o término do período profético descrito como 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias proféticos, que nós vamos estudá-lo com mais cuidado a partir de amanhã, se Deus permitir. E a segunda pergunta pede para que nós leamos Daniel 8:27 e também Daniel capítulo 9, versos 21 e 22, e pergunta qual foi a reação de Daniel quando ele teve essa visão dos 2.300 dias. E o que Deus fez para responder essa inquietação dele? A reação de Daniel foi de perplexidade, ele ficou espantado, ele não conseguia entender a visão, como diz o verso 27 do capítulo 8. E no capítulo 9, versos 21 e 22, Deus resolveu então enviar o anjo Gabriel para dar a Daniel o entendimento desta parte da visão que ele não compreendera. Então, se amanhã, se o Senhor permitir, nós iremos estudar também com mais detalhes esse período das 2.300 tardes e manhãs. Fiquem na paz e que Jesus nos abençoe.